Olá, muito boa noite a todos vocês. É um prazer recebê-los para o painel do projeto MOVE-SC Conexão Rumo ao Futuro. E antes de mais nada, se o microfone me permitir, agora sim, eu quero explicar de forma bem breve o que vai acontecer nesta noite tão especial de segunda-feira aqui em Chapecó. Teremos conversas importantes sobre transporte, sobre logística. Tudo isso será gravado pelos nossos amigos, então tudo faz parte de uma gravação que depois daqui será totalmente divulgada, repercutida em todas as plataformas da NSC, principalmente no NSC Total. Então, para deixar tudo melhor, a gente ainda conta com a presença de todos vocês que participarão de forma ativa na noite desta segunda-feira. Mais uma vez, boa noite, prazer recebê-los. Agora sim, explico de forma mais detalhada um pouquinho da noite de hoje. Vamos lá. Vamos falar nesta noite sobre força da logística catarinense. A localização estratégica, a extensa infraestrutura logística, com rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, a diversidade industrial, as significativas exportações, pensando principalmente no nosso Grande Oeste, e a cultura de competitividade fazem de Santa Catarina um estado destaque na infraestrutura logística. Afinal, o setor desempenha um papel fundamental na economia do estado e do país e se destaca, aliás, melhor dizendo, Santa Catarina no cenário nacional, conectando o estado ao mundo. Olha a força disso, né? Porém, Santa Catarina também enfrenta desafios para o melhor aproveitamento da logística no nosso estado. E com o objetivo de promover um debate sobre os desafios e melhorias implementadas na logística catarinense, a NSC promove desde o começo deste ano o projeto MOVE-SC. E nesta noite vamos falar mais sobre isso com uma palestra e também a realização de uma mesa redonda, onde você que está aqui com a gente na plateia vai poder participar de forma ativa, perguntando também para participar das nossas gravações. Nada mais justo, né? E antes de darmos início, queremos agradecer em especial aos nossos parceiros que apoiaram a realização do projeto nesta noite, que são, então, Portonave, Citran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Chapecó, e também a Aurora Coop. Muito obrigada por acreditarem em quem realmente faz a diferença. E, claro, não podemos deixar de agradecer a cada um de vocês que se inscreveu e veio até aqui na noite desta segunda-feira para participar com a gente deste momento tão importante que, reforço, será repercutido depois em todas as plataformas da NSC. E para dar início a esse painel, vamos chamar ao palco Egídio Antônio Martorano, que é presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Economista, presidente da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Fiesc, gerente executivo de Assuntos de Transporte, Logística, Meio Ambiente e Sustentabilidade da instituição, Egídio vai apresentar a palestra com o tema Desafios da Infraestrutura de Transporte e da Logística Catarinense. Após a fala, a gente dá início à mesa redonda. Boa noite, bem-vindo, Egídio. Prazer. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei surpreso de saber que eu ia iniciar os trabalhos aqui, é um grande desafio. Eu tenho 30 minutos para falar sobre os desafios da logística catarinense. Eu precisava, no mínimo, 2 dias. E os desafios são muito grandes. Eu vou tentar ser bastante breve para cumprir os 30 minutos. Era para ser 20 minutos, eu consegui mais 10. E eu vou pedir que quem está controlando aí o tempo chame a atenção, porque eu sou meio entusiasmado e talvez eu me perca um pouco no tempo. Mas vamos lá. Desafio. Como é que faz a apresentação? Ó. Como é que eu faço aqui? Primeiro eu vou começar da questão da importância do logística. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina com o professor Taboada. O professor Taboada está em uma das 100 maiores autoridades sobre logística do Brasil. Nós já fizemos 4 estudos sobre os custos logísticos. E, como eu disse, a gente sempre embasa muito bem. Às vezes eu vou falar coisas aqui que não é do agrado das pessoas, mas não é a nossa intenção. A gente sempre se embasa em dados técnicos.
nós chegamos à conclusão que para cada real faturado na indústria, eu falo pela indústria, eu represento aqui a indústria, 11 centavos são relacionados com a logística. Vocês vejam a importância disso. 11 centavos para cada real, já chegou a 14. Então, a cada real faturado, 11, na percepção e na acepção de que a logística não é só transporte. Muita gente pensa que logística é transporte. Logística tem vários segmentos. Se você imaginar aqui, ó, considerando um PIB de 505 bilhões, que é o PIB atualizado que nós temos, nós teríamos, se a gente reduzir 1 centavo nessa logística, representa que nós teríamos mais de 5 bilhões no ano gerando na economia. Sem contar os efeitos relacionados com os custos operacionais, nós estamos aqui representando a FETRANSEC, os custos dos fretes, dos acidentes, das emissões do gás de efeito estufa e vários fatores que eu vou demonstrar aqui quais são os aspectos. Grande parte, 67% desse custo estimado está relacionado com o transporte, que teve um crescimento de 75% em relação à última pesquisa, o que está só consolidando a questão da precariedade, principalmente na nossa rodovia. Por que eu falo em rodovia? Primeiro, eu antecipei um pouquinho. Custo logístico, vamos falar do OS. Era para ser geral, mas quem tem o maior custo logístico por cada real faturado é o OS, 14 centavos. Pode aqui comparar com todas as regiões. Essa pesquisa também demonstra por setores. Está disponível no site da Fiesc, nós estamos atualizando. E quando se fala de precariedade de transporte, a gente não pode ignorar a importância da rodovia. Não tem como nós ignorarmos que, isso aqui comprova, 68% ou 70% do que é movimentado no estado de Catarina é rodovia. Nós somos dependentes da rodovia. Até que você tenha opções de diversificação de matriz, que demora. Você fazer uma ferrovia demora. Nós estamos atrelados à rodovia. E não tem escapatória. E realmente a rodovia tem suas vantagens. O caminhão tem suas vantagens. O caminhão é quase insuperável em muitos fatores, né? Isso nós não podemos ignorar. E o que acontece? Isso aqui é um mapa, um estudo que nós fizemos sobre a eficiência. Esses pontinhos vermelhos são pontos em que você tem o chamado F na metodologia HCM manual, que é o Manual de Eficiência Rodoviária. Você chega a ter 80% a 100% de possibilidade de chegar atrasado no seu destino. Isso é ineficiência, isso é custo logístico, isso é custo de frete, isso é gás de efeito estufa, causa acidentes. Se vocês perceberem, aí nós vamos depois falar sobre isso, sempre os grandes centros urbanos têm esse problema de eficiência. Aí nós vamos falar de gestão depois, questão da gestão dos municípios. Uma rodovia como a 282 não pode ser uma rodovia com acesso a 500, 600 acessos, uma rodovia expressa. Nós temos que haver, o município também tem a obrigação, nós temos que ter alguém aqui do município, tem a obrigação de fazer seu planejamento, seu plano diretor, evitando que esses corredores que devem ser expressos serem utilizados como uma via urbana, como acontece em Itajaí, como acontece em Camboriú, que nós sabemos muito bem os problemas que nós temos. Sinal vermelho nos portos, se você observar. Sinal vermelho nos portos, porque os acessos são terríveis. E os acessos marítimos também, porque nós temos que nos adequar aos navios que estão já operando na costa brasileira, de 366 a 400 metros e 50 metros de boca, que estão para operar, que vão ganhar produtividade. E esses navios vão passar ao largo, se nós não estivermos preparados para receber esses navios em termos de infraestrutura de acesso aos portos marítimos. Então, nós estamos 50%, 60%, 50%, 80%. Você entrou no estado de Santa Catarina, nós fizemos uma média. Se você entrar no território catarinense, você tem de 50% a 80% de possibilidade de chegar atrasado. Isso não precisa nenhum cientista para fazer. Você que é usuário sabe disso. Isso é terrível. Isso é uma condição terrível. Nós devíamos ter, no mínimo, nível C, que é o nível razoável de eficiência, de acordo com a Highway Capacity Manual, que é um manual, como eu digo, isso aqui é científico e não é estimativa da Fiesc. Vamos ver acidentes. Você sabe que Santa Catarina é o segundo estado em acidentes, em mortes do Brasil? Então, essas são uma das consequências dessa precariedade. Eu estou falando agora de rodovia. De 2011 a 2023, 157 mil acidentes, 5.760 mortes. Tem várias guerras aí, vários eventos de guerra que não tem o tanto de mortes que nós temos, que nós apresentamos. Os custos estimados desses acidentes, isso é uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, junto com a Polícia Rodoviária Federal. O custo estimado desses acidentes, entre 2011 e 2023, são de 28 bilhões de reais.
Isso aí inclui custo com SUS, custo com os custos materiais, sem contar os óbices, que são 5.760 mortes. Eles calcularam o custo estimado da morte também, 5,6 bilhões. Mas eu acho que morte não se monetiza. Então vamos ficar nos prejuízos, né? Então, esse é um retrato da nossa logística, da nossa precariedade logística, de um dos nossos principais modais, que é a rodovia. Se nós outro problema é o investimento. Se nós temos uma ferramenta, vocês podem acessar via Google, coloca lá Monitora FS, nós monitoramos todas as obras de infraestrutura estratégicas para Santa Catarina em todos os modais. Qual é a situação, o histórico dela, qual é o óbice, quem é responsável pelo óbice. Mas só para ter aqui uma ideia, que essa outra questão, de um dos graves problemas disso aí, que é o investimento, nós temos 70% das 33 obras que monitoramos, no aeroviário, no aquaviário, no ferroviário, rodoviário, estão com prazo expirado ou com andamento comprometido. No desenvolvimento da ferramenta, a gente tinha dificuldade. Prazo expirado, desenvolvimento comprometido, porque tinha muita obra que estava parada, estava na cara que estava parada. Aí o DENIT me dizia, Martorano, você não pode dizer que está parado, porque o contrato o edital vai até 2025, falta ainda 5 anos. Mas a verdade eu posso dizer aqui que 70% estão paralisados. Porque os segmentos problemáticos, que é a 470, vou falar lá o lote 1 da 280, canal do Linguado, está paralisado e vai ser difícil resolver. Portanto, esse é o retrato da questão da nossa infraestrutura. Qual é o principal motivo? Investimento. Para mim, é gestão. Que começa assim, erro de projeto, licenciamento ambiental, isso é gestão para mim. E aí um dia eu fiz uma reflexão, falta de recurso. Você, quando faz uma obra na sua casa, você contrata um pedreiro lá, né? Você tem que ter o dinheirinho para você garantir a obra. Senão você vai ter problema. Então, como é que se contrata a obra? Você faz propaganda de obra que vai duplicar X, Y, Z, que você não tem dinheiro para pagar isso e a obra paralisa. E tem revisão de contrato, e tem custos, e a terraplanagem fica lá abandonada ao tempo. As chuvas, se perde os metais expostos. Isso é prejuízo imenso, né? E aí depois tem que ter renegociação dos contratos. Portanto, 100% é problema de gestão. E nós vamos falar depois. Quais são os desafios? Primeiro, planejamento. A Fiesc, sempre quando trata esse assunto, trata de 4 matrizes. Eu vou falar de 3. Primeiro é planejamento, segundo investimento, terceira política e gestão e quarto dever de casa. Porque a indústria tem dever de casa também. E nós descobrimos que muitas indústrias, na sua logística interna, têm várias precariedades. E a única forma que ela tem de conseguir um pouco amenizar os efeitos da precariedade da logística externa. Quais são? Plano Nacional Estadual de Logística e Transporte. Temos que louvar o governo estadual, que tomou a iniciativa, esse era um sonho de consumo nosso há 20 anos. Nós temos um plano que não absorve ali as características do nosso setor produtivo de 2013. E esse plano é fundamental para a política de Estado, é fundamental, e proatividade. Logística não é do governo Jorginho, nem do governo João, nem do governo Pedro, nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. Logística tem que estar avessa à política. Logística e infraestrutura, investimento é questão de Estado, e tem que ter continuidade. E para que seja questão de Estado, tem que ter um embasamento técnico muito bom, que é o plano. O plano vai definir quais são os corredores prioritários, quais são os corredores universitários, a ferrovia, que vocês tanto falam na ferrovia, se tem potencialidade de ferrovia, quais são os melhores traçados, a questão fronteiriça, qual é o potencial, para ter como base uma política que a sociedade vai cobrar. E não vai ser o governo Jorginho, nem o governo João, nem o governo Pedro, que vai identificar quais são as prioridades. O PELT é fundamental. PELT. E esse eu tenho que louvar essa grande iniciativa, está em andamento, foi contratado pelo governo estadual com o Infra SA, que é uma empresa que tem tradição nisso, é uma empresa vinculada ao governo federal, Infra SA. Plano Aeroviário de Santa Catarina, mais uma. Nós tínhamos um plano aeroviário de 1992. A questão aérea é muito importante. Eu vejo aqui Chapecó, às vezes, fiquei tão decepcionado quando eu cheguei, pensei que o aeroporto tinha modificado. Fizeram ali uma maquiagem, né? Mas ainda não é o aeroporto de Chapecó. Ainda não é. Vocês merecem. Fizeram uma maquiada lá. Eu me lembro que tinha uma demanda para fazer o terminal do outro lado da pista, não aconteceu. Linhas também, eu vim ontem para ir embora amanhã, porque não tinha linha. Não é bem mais. Fizemos o plano aeroviário que vai tratar da questão aeroviária. Está pronto. Nós fizemos várias
contribuições, discutimos. O secretário de Portos e Aeroportos nos deu essa prerrogativa, mas nós precisamos acompanhar isso e ver quais são os resultados práticos e colocar isso dentro de uma agenda e cobrar e que seja atualizado, porque tudo é dinâmico, assim como o PELT. Quando o PELT estiver pronto, nós não só queremos participar da construção, que já tem uma reunião sobre o PELT lá na PS, nós queremos monitorar anualmente, que sempre seja atualizado, porque é dinâmico. O Chapecó está assim, amanhã multiplica, né? Você vai ver Araquari. Araquari tem um crescimento, depois a BMW tem um crescimento no PIB acima de 400%. Então, as coisas são dinâmicas. Você não pode ter nada em termos de planejamento, senão vira um planejamento de gaveta. Só para vocês terem uma base de ferrovia, nós já temos gastos, sem correção, desde 2001, 140 milhões de reais. Para mim é muito dinheiro. E que foi para a gaveta. Não teve utilidade nenhuma. Então, tem que se ter um critério para fazer esse planejamento. Aí é gestão. 140 milhões de reais que foram para o ralo. Vocês viram, algum de vocês, alguma ferrovia nova? Não. Estão lá os projetos. Alguns foram repetidos, né? E não foram atualizados. Faixa de domínio e não edificante. Eu falo sempre no município, que eu falei ali. Existe uma lei federal que autorizou os municípios a ter autonomia sobre a faixa de domínio e ocupação de área não edificante. Isso é um absurdo. Como eu disse aqui, nós temos a rodovia como um dos principais modais e nós temos a ineficiência ali em vermelhinho, em todos os locais, principalmente na cidade. Não pode. Ocupação de... Quando você vai ampliar 470, qual é o maior problema da 470? Desapropriação na grande Blumenau. Por quê? Por causa da ocupação. Qual vai ser o maior problema futuro da 470? De Gaspar para cima. Vai ser também a desapropriação. Porque em Rio do Sul tem uma lei autorizando o uso da área não edificante, que nós tomamos conta. Portanto, isso aqui é muito importante. Cuide dos loteamentos, BR-282, BR-116, BR-470, 280, 101, são corredores expressos. Não são para acessos de qualquer coisa, qualquer vendinha, de loteamento. Os municípios têm a obrigação de fazer um plano diretor e fazer a logística dessa movimentação, porque senão vai acontecer como aconteceu na 101 em Blumenau hoje, com a 101 em Camboriú, com a 101 em Itajaí, com a 470 em Blumenau. É um corredor expresso. E as situações, os eventos severos, que a gente não pode ignorar, nós estamos num corredor de eventos severos. Depois eu vou mostrar por quê. Nós temos que ter um plano de adaptação às mudanças climáticas relacionado com a logística, porque os prejuízos têm sido imensos, e no mundo tem se feito isso. Tem se falado de novo tipo de pavimento? É lógico. Nós somos pobrezinhos e nós sabemos que nós não temos governo nem para roçar a rodovia. Mas pelo menos alguma atitude a gente tem que tomar em relação aos eventos climáticos, a chamada logística resiliente. Depois eu vou mostrar os prejuízos que isso causa. E as situações adversas. Porque além de nós termos toda a precariedade, eu tenho indústria aqui, tem a Aurora aqui, nós temos a situação adversa que enfrentamos como os portos. Tem situações adversas também. Então nós temos precariedade, falta de eficiência e ainda situações adversas, como os eventos climáticos. A logística, por que eu falo de eventos climáticos? Foram gastos de 2022 a 2024, de acordo com o DENIT, no FS, 437 milhões com manutenção emergencial em decorrência das chuvas nas rodovias. Foram comprometidas, se vocês aqui no Oeste sabem disso, o que acontece na chuva, né? Eu acho que vários segmentos dos estados estaduais foram fechadas, 6 rodovias federais e mais de 30 rodovias estaduais, muitas delas com mais de um trecho atingido. Fechamento da barra do rio Itajaí-Açu, que opera com porto de navio e carga marítima, sabe o caos que aconteceu com a transferência para Imbituba. Isso precisa ser pensado. Essas situações adversas tem que ser definido um plano de adaptação às mudanças climáticas, identificando quais são os pontos críticos, as áreas de encostas. Isso tem que ser feito junto com a Defesa Civil, com o DENIT, com a concessionária, se for concessionado. Precisa estar rotas alternativas, como o Morro dos Cavalos. Filas de 8 quilômetros, tinha uma rota alternativa de uma estadual que não é pavimentada era, então você precisa pensar nisso. Isso aí é um plano de adaptação às mudanças climáticas. A indústria tem seu manual, que é a indústria resiliente. A gente mostra lá um manual de como que uma indústria deve, a metodologia de Oxford, da Comissão do Reino Unido de Mudanças Climáticas, que tem lá uma metodologia bem simples, como é que você faz. Isso tem que ser levado em consideração, porque isso tem sido constante. E os eventos severos têm sido cada vez mais constantes. E os eventos severos têm sido cada vez mais severos. Portanto, isso tem que estar na pauta da logística também. Por isso que nós temos, já convido todos, dia 6, nesta sexta-feira, nós vamos lançar a Agenda d'Água, a segunda edição, que está incorporado lá a questão da logística resiliente.
Também temos uma proposta para a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional, que diz o quê? Nós temos um arranjo produtivo diferente, nós somos diferentes. A nossa logística, eu sei que nós temos aqui a indústria que depende de insumos, a nossa logística não é para colocar a soja no caminhão e levar para o porto. Nem colocar o milho no caminhão, o minério no caminhão e colocar no porto. A nossa logística é que nós temos que colocar o plástico, o minério e componentes de matéria-prima e o milho para uma indústria que vai agregar valor nisso e gerar proteína animal e depois levar para o porto. Essa logística é muito mais complexa. E quando você faz, e por isso foi uma exigência nossa quanto ao PELT, quando você faz o planejamento logístico, quando se fazia antes o planejamento logístico, todos os corredores catarinenses estavam fora da malha prioritária nacional, porque o critério era peso. O que é peso? Minério de ferro ou soja? Nós temos movimentação de soja e minério de ferro? Não. Então a nossa 470 não estava dentro das prioridades, nem a 280, nem a 282. Nós temos que considerar esse PELT, nossa característica e nosso arranjo produtivo, que é bem diferente. E situações adversas. Como eu disse, além da questão de precariedade dos acessos marítimos, e etc., nós temos aqui os eventos que são adversos. Por exemplo, conflito do Mar Vermelho fez desviar toda a rota de contêineres, aumentando em 7 vezes o custo do frete. Então, nós temos aqui representando empresas. Né? O frete aumentou exponencialmente, porque teve que haver um desvio por função do ataque aos navios mercantes. Greve e operações dos órgãos e Comex, nós convivemos com isso. Operação padrão do MAPA, operação padrão da Vigiaga, operação padrão da Receita Federal, greve. Né? Olha só. Isso não, e o que tem, eu não estou aqui para discutir se tem validade ou não, mas eles têm uma certa razão porque falta contingente. Eles são pouca gente para fazer o trabalho deles, pouca tecnologia. Nós temos que inserir também a tecnologia. Hoje tem tecnologia para isso. Canal do Panamá, vários gargalos. A paralisação de Itajaí, foi em caos. Itajaí movimentava 400 mil contêineres por ano, parou de movimentar. A cadeia logística marítima é um lego. Uma peça falta, ela influencia em tudo. Isso deu disparate e comprometimento de todos os portos, não só de Santa Catarina, Porto de Santos, Porto do Paranaguá, o pessoal da FIEP do Paranaguá veio participar comigo de uma reunião sobre isso. Eles estão também apavorados. E clima, questões como a neblina, teve um problema de neblina sério, e a questão como a paralisação da Barra do Rio, lá, o fechamento da Barra, né? E lá no Amazonas, a falta de calado. Tudo isso influencia. Então nós temos situações adversas. E nós temos que fazer como resolver isso. Porque isso gera aumento do frete marítimo, toda a cadeia logística comprometida, custos milionários de sobreestadia, chamada demurrage, mas eu vou falar aqui sobre estadia, armazenagem, comprometimento dos contratos internacionais. E a imprensa sempre me pergunta, Marco Arano, quanto é que custa a paralisação dos portos? Então, como é que eu vou monetizar? Como é que eu vou saber o valor que tem? Como foi dito aqui na introdução, nosso estado é um estado que tem um comércio exterior de referência. Nós movimentamos em corrente de comércio exterior 46 bilhões de dólares FOB, entre importação e exportação. É o sexto do Brasil, se não me engano, sexto ou sétimo, um estado pequeno. Nós somos eminentemente um estado que tem grande inserção no comércio internacional. Quanto é que custa um contrato? Eu não sei, nós temos aqui representando de empresa. A credibilidade junto a um comprador estrangeiro. Você tem lá um prazo para entregar, porque o container não chega, porque o armador não para, porque o gate fechou, porque fechou a Receita Federal não está atendendo, porque o mapa está de operação padrão e não tem gente. Então, isso tudo tem um custo infinito. Isso é comprometimento da logística. Como proceder? Isso a gente está fazendo um plano lá também de adaptação à questão, além das eventos climáticos, às adversidades. Tem soluções para isso. Investimentos. Primeiro, nós ainda temos grande parte da nossa, infelizmente, isso há 20 anos, dependendo do recurso da União. Dependendo de recursos do governo. Isso é absurdo. Isso no mundo é diferente. Nem na China é assim, que é uma economia centralizada. E essa dependência cada vez mais transparece a incapacidade, que eu não estou falando aqui de Bolsonaro, não estou falando aqui de Dilma, mais ou menos, nem de Fernando Henrique Cardoso, nem de Lula, que eu não tenho conotação política nenhuma aqui. Eu tenho a constatação técnica para dizer que todos eles são iguais. Não estou falando mal deles, todos eles têm o mesmo desempenho, quase, com raras exceções. Cada vez mais o Estado tem exaurido a capacidade de realizar os investimentos necessários para a nossa grande agenda logística do Brasil e de Santa Catarina. Por isso que nós temos aí 470, era para entregar 2017, 380, 2017.
A 282, 2016. E tudo é o mesmo. Essa palestra aqui que eu estou dando para vocês, eu podia dar 20 anos atrás, é igualzinha. Nada mudou. Tudo se repete. Então nós temos que parar com essa dependência. E enquanto nós temos que ter um choque de previsibilidade. Porque nós temos aqui o Alisson, vou dar um exemplo aqui, que é o superintendente do DENIT, um cara muito competente. Eu não queria ser superintendente do DENIT nem de graça. Porque é uma responsabilidade. Como é que você vai... Vamos voltar àquela obra que você vai fazer na sua casa, que eu falei aqui. Cadê o cronômetro? 10, tá bom. Aquela obra que você vai fazer em casa. O Alisson faz assim, olha, tem que fazer um contrato com uma empresa de 1 bilhão para fazer. 1 bilhão, isso é aleatório, né? Ele recebe 10. Aí o contrato não vai, não tem dinheiro, não continua. Então o que a gente a Profes está propondo? Enquanto tiver o público que tem um choque de previsibilidade, que se reúna, o governo federal, vou dar 250 milhões. A bancada federal, que tem dinheiro, os senadores têm dinheiro para chamadas emendas individuais e coletivas, dá 20 e outro dá 30. Mas que se tenha previsibilidade para se fazer as obras. Então o Alisson vai saber, hoje, esse ano para 470 eu tenho 40. Esse ano para 282 eu tenho 20. Esse ano para 153 eu tenho 30. Então ele vai fazer uma boa gestão. É o mínimo que possa ter, é o mínimo que você tem que ter para fazer uma obra simples na sua casa. Seja derrubar uma parede. A participação privada. O ambiente jurídico institucional. Depois eu vou falar, precisa de uma agência forte. E tem a questão do ambiente jurídico e cultural. Há uma animosidade imensa quanto à concessão. Não sei se a Santa Catarina tem essa coisa. Isso precisa mudar. Isso tem um papel aqui da imprensa grande de desmistificar a questão da concessão, porque não tem outra solução. Eu vou mostrar aqui que não tem outra solução. E é a solução mais justa, porque eu, para mim, na minha experiência, no que eu monitoro, o governo não deveria fazer nenhuma calçada. Nenhuma calçada, porque faz mal. Tem as questões burocráticas, por menor gestor que seja, ele tem as questões burocráticas, todas as amarras, não tem agilidade. Né? E o privado, agora, claro que o privado não é santo. Como eu disse, tem que haver um ambiente de uma agência forte, a sociedade... Né? Mas não vamos achar a solução para nossas questões sem a participação privada. E ela já está, mesmo sem perceber, o privado já tem grande contribuição à nossa logística. A conservação, restauração e preservação do patrimônio rodoviário. Não adianta eu colocar milhões na 470, na 280, na 282, quando nós sabemos disso, o pavimento tem seu tempo. O pavimento está sujeito às chuvas, ao uso, ao excesso de peso, e ele vai se esmilinguindo, desculpa a informalidade, vai, e suja o buraco. E chega ao ponto, que é o problema nosso identificado, de que ele não exige mais medida paliativa como tapar buraco. Que, aliás, buraco não deveria nem existir. Não deveria existir buraco. Exige já a restauração. Então isso é fundamental. Nós temos que ter uma... Eu gosto muito, muita gente fala em duplicada, eu gosto muito de uma rodovia simples, que tenha acostamento, uma boa sinalização, que fluida, com um bom pavimento. Isso é uma maravilha. Nós não temos isso. Às vezes nem roçada se faz. Portanto, isso é um aspecto fundamental. A preservação do patrimônio. Nós temos 21 bilhões de patrimônio de rodovias estaduais, que eu paguei, você pagou, nós pagamos com o esforço catarinense, que está se deteriorando. Claro que agora vieram todos os recursos do Estrada Boa, 2,9 milhões, mas acumulou tanto que a percepção vai demorar um pouquinho das melhorias. Repactuação dos contratos da BR-101 e 116, que é um assunto que está em voga, não sei se aqui o 116 talvez tenha interesse. Nós fizemos uma análise com vários estudos, com várias contribuições, isso é importantíssimo, temos que repactuar, porque se deixar como está, Santa Catarina vai parar, já está parado. Acesso terrestre, dragagem, ampliação e modernização dos portos, isso é fundamental. Vamos dizer assim, orçamento da União, quando eu falei, nos últimos 10 anos, aliás, deixa eu voltar aqui, esse aqui, período de 14 a 2023, o valor previsto pelo governo federal no orçamento geral da União era de 10,4 bilhões. Devo dizer que isso aqui, para Santa Catarina, isso é acumulado, para Santa Catarina, pelos nossos estudos, representa somente 15% da demanda real, que sempre vem muito menos que a gente precisa. Tá? O valor pago foi 5,8 bilhões, metade do que aquilo que representa 15% que nós necessitamos. Porcentagem do previsto, 55%. Média anual executada, aqueles 80 milhões. E essa média grande, nós fizemos uma... Por que essa média está tão grande assim? Porque tinha a ponte lá de Laguna. A ponte de Laguna custou uma fortuna.
São mais caras que a duplicação, custou 1 bilhão e 200 milhões de reais, que foi a Odebrecht quem fez aquela ponte. Então é por isso que deu essa média de 500, porque senão a média era 300. Né? 2024, como é que nós estamos? No ano passado nós fomos muito bem, teve 1 bilhão e 100 mil, e o mínimo que nós precisamos é 1 bilhão, segundo o DENIT, para as rodovias. Esse ano nós estamos aqui, Lua mais crédito, 652. Restos a pagar, o que acontece? São aqueles dinheiros que não foram pagos nos outros períodos, que ficam acumulando. Então tem resto a pagar. Você vê como a gestão, a execução é fraca. Mas o valor previsto era 1,12 bilhões, foi o que nós pedimos, que estava previsto lá. Se executou 65 milhões, 62%. Tomara que nós chegamos até dezembro, mas difícil, a 100% ou 80%. Então essa é a realidade. Isso aqui demonstra, como eu disse, preciso enfatizar, o previsto representa 15% da demanda real da nossa necessidade. E é assim que é executado. Portanto, eu tenho isso convicto, e não estou falando de governo nenhum, não é político, talvez desagrade algumas pessoas, nós temos que nos largar dessa dependência de governo. Nós temos que tomar atitude, como os outros estados tomaram, como São Paulo tomou. São Paulo, quem é que tem as melhores rodovias do país? São Paulo. Quem tem a maior malha concedida? São Paulo. Quais são as melhores rodovias, apesar dos pesares, de Santa Catarina, consideradas pelos estudos da CNT e tudo? A 101 e a 116. Coincidentemente, são concessionadas. Não estou falando só de rodovia. O pacto que nós propomos é assegurar a previsibilidade orçamentária. Esse aqui eu mostrei para o ministro e pedi para tirar uma foto que ele queria colocar no Instagram. Assegurar a previsibilidade orçamentária de obras públicas, aliada a um plano de execução factível, é essencial para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz. É isso que nós estamos propondo, um pacto da previsibilidade, um pacto de gestão dos recursos da União. Boas notícias, temos boas notícias aqui. Para vocês, eu trouxe aqui o projeto Terceiras Faixas, que foi um estudo da Fiesc, que chamava o projeto 282 mais eficientes, que identificamos com o Ricardo Saporiti os principais pontos de mais movimentação. Então nós temos aqui, o contrato já foi homologado, projeto de implantação, duplicação, adequação de capacidade entre Palhoças Lages, em fase de licitação, projeto de aplicação dos Lages São Miguel do Oeste, trecho de Irania Chapecó, isso é importantíssimo, esse é um ponto que tem uma grande movimentação de automóvel, projeto de contorno viário de Santa Amaro, ordem de serviço já foi assinada, e a construção do viaduto Rancho Queimado. Temos aí também o Estrada Boa, que são 3,9 bilhões. É um recorde. E temos que louvar. Agora, como eu disse, até isso, vocês terem a percepção dos benefícios, demora um pouquinho, porque você tem que fazer o contrato, tem que fazer a licitação, tem problemas, mas tem muitas obras já em andamento, eu acho que aqui no Oeste já perceberam, algumas estaduais, que já tem melhorias. São 60 rodovias. Agora, eu reitero aqui, e nós reiteramos o governo do Estado, falta garantir anualmente os 120 milhões, do mínimo, a 200 milhões para manutenção preventiva e rotineira. Isso aí não é chute da Fiesc. É considerando proporcionalmente a malha catarinense, nós precisamos de no mínimo 120 milhões por ano para manter, para não fazer buraco, para ter sinalização, para ser segura. Isso é fundamental. Rodovia necessita manutenção preventiva e rotineira. São várias obras. Para o Oeste, eu trouxe aqui, porque era no Oeste, 1,17 bilhões. São várias rodovias, tem bastante estaduais. Nós pedimos para inserir algumas, a Fiesc fez uma análise disso, pedido para inserir na rodovia a 283 de Porã do Oeste a Chapecó, a 161 a Palma-Sola até Romelândia, e vários segmentos. Essa apresentação vai ficar disponível, porque senão eu vou roubar meu tempo aqui, que já está em 15 minutos. A BR-101, que tem uma repactuação, aí proposta, a BR-101 está parada, e não tem outra saída. Foi uma solução inteligentíssima, a única possível, porque a concessão vai terminar em 2033, e nos 5 anos tem um prazo de carência, ninguém pode fazer investimento. A artéria já fez todos os investimentos previstos em contrato, nós vamos ficar até 2033 o quê? Parado? E já estamos. Então vem um projeto de repactuação para começar as obras inicialmente, já. Né? Nós imediatamente apoiamos o contrato de repactuação, pedimos que fosse condicionado a 15 anos para que não tivesse uma grande variação de pedágio e que fosse inserida várias obras. Pedimos para incorporar também o Morro dos Cavalos na CCR, que foi uma situação muito criativa, porque a CCR tem um pedágio baixo, o Morro dos Cavalos é um problema sério para todos. Eu sei que não estou falando coisa do Oeste, às vezes a gente fica meio incomodado de falar aqui da BR-101.
Mas a BR-101 é importante para todos. Vocês vão lá para aqueles portos. O turismo vai para lá. E está parada. Querem dizer qual é o maior problema hoje de logística em Santa Catarina? É a BR-101. Sem dúvida. É um caos. Os níveis da 101 naquela Highway Capacity Manual são F, em determinados horários. F é o pior nível, 100% de chance de chegar atrasado. Camboriú, não preciso dizer, né? Camboriú, Itapema, Joinville, Itajaí, né? E a paralela. Defendemos também a paralela. Só que a paralela, nós fizemos uma análise também expedita. A paralela, para ficar pronta, vai ficar pronta até 2031, se tudo der certo, a paralela 101. O que a gente sabe que não vai dar. O trecho que eles tinham feito era até Itajaí, o projeto. Florianópolis, o contorno viário, ninguém sabe disso, tiveram 10 componentes indígenas. 10 componentes indígenas. A Ferroeste, que aqui é uma questão importante para vocês do Oeste, tem 18 componentes indígenas, que tem sido a maior dificuldade da Ferroeste, tem sido essa também. Então, às vezes vai demorar. Então, que a gente defenda a repactação por isso, porque os desafios são grandes. A questão portuária, só para trazer aqui, o que nós temos? Nós temos a segunda movimentação portuária de contêiner do país. Navegantes ocupa a segunda posição, nós movimentamos 22% de contêineres do país. Isso é um hub logístico, isso é importante para nós, porque a nossa indústria depende disso. E nós temos portos pelas condições naturais e pela indústria que nós temos. Não é por acaso. Nós vamos perder isso tudo se a gente não cuidar dos nossos acessos marítimos e terrestres. Segundo no Brasil, nós temos o ranking, segundo Portonave, isso foi em 2023. Quarto já está Itapoá, que é um porto que tem 13 anos. E vai chegar muito mais, porque ele está, pelo menos, com uma solução ali para a questão da dragagem. Cabotagem, a gente participa com 13%, principalmente container, que a nossa característica é carga. Carga geral e container. Nós somos um estado industrializado. Né? Que é a Chapecó, mas uma cidade industrial. E eu sempre trago isso, às vezes, nas discussões calorosas da Ferroeste, eu sempre trago isso. O que representa um porto? Eu trouxe aqui alguns números. Se estima isso, eu vi lá em Miami, no Porto de Miami, que Miami tem muita movimentação turística. E eles optaram para manter, e a movimentação turística é importante, lá até navio, eles optaram por manter os contêineres por essa razão só. Para cada contêiner movimentado, em toda a cadeia logística, gera 1,6 mil reais, toda a cadeia logística. 2 bilhões e 400 mil contêineres foram movimentados. Total gerado 3,8 bilhões no ano na economia girando, fora os impostos, fora ICMS, IPI, nós temos aquela coisa cascata da importação, né? Imposto de importação, ICMS, IPI, mas adicional de frete, a renovação da marinha mercante, mas não sei o quê. Isso é inédito no mundo, custo do Brasil. Se considerarmos os últimos 10 anos, 2010 a 2023, representa 40,4 bilhões. Não podemos perder esse patrimônio, esses benefícios. Imagina a cidade sem isso, o Estado sem isso. Né? Então é importante se manter. Ferrovia, nós temos aqui, vou trazer o mapa, não vou entrar, como é que está a minha... Não dá para explicar. Sumiu o meu pronome? Não vou entrar nos detalhes, mas nós temos aqui investimentos no projeto ferroviário de Santa Catarina. O governo do Estado tem um corredor ferroviário leste-oeste, Chapecó, Correia Pinto, projeto básico, foi homologado em setembro, 29,5 milhões, previsão de término em outubro de 2025, está em andamento, já apresentaram. Nós fizemos as nossas críticas e nossas contribuições, porque a Fiesp não critica, ela contribui, às vezes ela é malquista ou mal entendida, mas nós fizemos as nossas contribuições de ordem técnica. Corredor ferroviário litorâneo navegante Saraquari, projeto básico, previsão de término para outubro de 2025. Ferrovia 300 da Cristina, trago isso porque nós precisamos pensar na ferrovia, que é uma ferrovia de referência, tem desempenho operacional de referência. Nós precisamos conectá-la à malha nacional, ela não é conectada, ela é uma ferrovia local, que liga ela, que foi projetada na época da guerra para trazer o carvão para o Porto de Bituba, mas hoje faz operações multimodais de container, né, é bem importante. A Rumo, que está com o processo de extensão de concessão, e nós estamos discutindo com o Paraná uma solução, um posicionamento em consenso da Federação do Paraná e de Santa Catarina sobre a Rumo e a Ferroeste. Tem encontrado várias dificuldades, inclusive a questão ambiental. E foi muita otimismo, e hoje estão aparecendo as frustrações, porque a ferrovia não é fácil. Sempre digo, a gente tem que parar com o romantismo. A ferrovia, ela é uma solução
e tem que ser muito bem cuidada. Primeiro, ela é típica no mundo, se você avaliar, não tem nenhuma ferrovia privada, são raras, pouquíssimas, porque ela é objeto de PPP. Ela tem a dificuldade de não ter viabilidade econômica e financeira. Raríssimas tem. Como Carajás, tem um ferro lá garantido, mas as outras não tem. PPP. Segundo, ela custa um quilômetro 5 vezes mais do que uma rodovia, em média, sem contar a obra de arte. Uma ponte de ferrovia custa uma fortuna, né? Terceiro, ela precisa estar conectada às rodovias, porque a carga não chega à sua casa nem à sua loja. Ela tem que ter o caminhão, ou outro. Não vou aqui defender, não vou dizer que eu estou defendendo o caminhão, eu me vendi para o caminhão, mas ela precisa do caminhão. Ela tem que chegar no local como um navio. Isso é transbordo. Transbordo é custo. Tem que pegar carga, colocar no trem, o trem tem que levar até um local, esse local depois tem que colocar no caminhão de novo para levar. Então ela tem que ser muito bem estudada. É uma solução. Nós precisamos de rodovia? Precisamos de ferrovia. Precisamos ter. Nós somos os únicos portos do mundo que não tem conexão ferroviária. Mas ela tem que ser muito bem planejada. O que a gente pensa aqui? O corredor, já que, assim, até em resposta, até como nós desenvolvemos aqui o chamado corredor multimodal. A Fiesp fez um trabalho de definição dos corredores multimodal. E esse aqui é o principal corredor. E quando o corredor é multimodal, ele prevê vários modais, é claro. Então nós estamos pensando, a Ferroeste vem lá, vai trazer para Chapecó, Cascavel, Chapecó, quando ela ficar pronta, o insumo, e nós vamos ter aqui 163, 282, 470, que é onde evolui e onde circulam 90% das nossas cargas com destino nos nossos portos, um corredor de primeira classe, em velocidade média 100 km por hora. Aí nós podemos nos defender muito bem de qualquer desvio que tenha das cargas da Ferroeste que vá para o Paranaguá. Sim, porque a distância é pequena. Eu sempre digo, outra questão, Santa Catarina não é uma Sibéria, é um estado pequeno. Você pensar numa malha ferroviária para Santa Catarina, ou a Ferrovia do Frango, eu tinha aversão a esse nome, ainda bem que agora, se você fosse uma Ferrovia do Frango, ela já está morta, porque é muito difícil, a ferrovia é muito difícil de ter viabilidade, né? Então ela precisa estar conectada. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma malha conectada ao mercado nacional, avaliar a questão fronteiriça e a questão portuária também, no que diz respeito aos insumos e à exportação, e tem que haver, tem que ser multimodal, porque necessitamos traçar as rodovias de apoio. Portanto, é um corredor multimodal. A questão de investimento, eu tenho que chamar a atenção do governo. O aeroporto de Jaguaruna, ontem saiu a PPP, bem sucedida. Temos o aeroporto de Jaguaruna concedido, que era uma bomba, era um custo mensal. O aeroporto tinha pista pequena, vamos resolver fazer a pista maior. Tomara que dê tudo certo, porque eu sempre digo. Também, quando concessionado, a gente tem que cuidar, tem que monitorar, né? Porque, se não monitorar, PELT como identificação das PPPs e concessões, como eu digo, o PELT tem que ser um instrumento para identificar. Quando você identifica quais são as suas deficiências e quais são os seus... Você identifica ali também possibilidades para participação privada. Né? 30, 29, não. Demanda das agendas. Aqui é para chamar a atenção, já em 2024, dos 5,7 bilhões ao ano que nós precisamos para a infraestrutura, o privado já participa com 2,8 bilhões. O participado é crescente no mundo, o privado é crescente. Nós temos que mudar a cultura e viabilizar. Política e gestão é o último, só tem mais um slide, já terminei. Agências reguladoras, independência e força, aqui são destaques. Essa agenda de política e gestão é imensa, mas vamos dar um destaque aqui. Agências reguladoras, independência e força, isso é fundamental, participação privada. Contingente da Polícia Rodoviária Federal, órgãos intervenientes e auxiliares, aumentar, avaliar. Portageria, administração autônoma com governança corporativa, geridas por técnicos responsáveis pelos usuários, resultado e desempenho sem ingerência política. Somos bastante avessos à federalização, que é um retrocesso. Agora nós precisamos pedir uma melhoria na gestão, que tem sido um caos. E não estou falando mal de ninguém à toa. Concessões, parâmetros operacionais atualizados e com transparência. Convido a todos aqui para 2 agendas importantíssimas, que vão ser transmitidas online. Nessa sexta-feira, dias 6 e 12, a agenda da água. Nós vamos incorporar, lógico, a logística resiliente nessa pauta. Essa é uma agenda que nós fizemos como proposta de política de Estado para a água, considerando as questões como a falta, o excesso. Vocês têm aqui a falta bastante. A falta, o excesso também. A qualidade, falta, excesso, a qualidade e a governança. É importantíssimo. Também nos transportes, a governança é uma das maiores deficiências que nós temos, a gestão.
E nós temos dia 11 de 12 a Agenda Estratégica para a Infraestrutura de Transporte e Logística Catarinense 2025. A cada ano a Fiesc faz essa agenda, com propostas nessas matrizes, planejamento, investimento, política, gestão e dever de casa para todos os modais, rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário. E esse é um documento completo como referência, com números que dão uma trabalheira que nós não conseguimos terminar ainda, quero ver se a gente consegue terminar até sexta-feira. Eu agradeço a todos. Passei quanto tempo? Nada, né? Peço desculpas aí pelo entusiasmo e a pressa, mas agradeço aí a todos a atenção. Obrigada, então, ao Egídio pela apresentação. Se estender um pouquinho, mas está tudo certo, Egídio, porque foi muito interessante. Anderson Silva, daqui a pouquinho, vai ter tanto pano para manga que eu nem sei. Egídio, peço, por favor, para que você tome o seu lugar, permaneça aqui no palco, pois agora vamos chamar os nossos convidados que vão participar da mesa redonda desta noite, outro momento importante também desta nossa gravação. Então, convidamos primeiro Ivalberto Toso, casado, pai de 3 filhos e avô de 2 netos. Ivalberto é formado em Administração de Empresas pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, atua como diretor comercial do Grupo Toso, é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Chapecó, Citran, segundo vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina, FETRANSESC, idealizador e presidente também da FETRANSLOG, Feira do Transporte e Logística, e ainda diretor do Centro Empresarial aqui de Chapecó, o SEC. Boa noite, bem-vindo. Por favor, fique à vontade também. E convidamos também Ricardo Pinto de Souza, diretor de Logística da Aurora Coop, formado em Direito pela UNO-Chapecó, com MBA em Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul e MBR, Programa Integrado de Reinvenção da Indústria. Ricardo trabalha desde 1998 na área de logística de agroindústria voltada para o atendimento do mercado interno e internacional. Há 20 anos, na Aurora Coop, já passou pelas posições de supervisão, gerente de logística nacional, gerente de logística corporativa e atualmente ocupa a posição de diretor de logística da cooperativa, atuando em todo o complexo logístico, desde as operações voltadas à logística agropecuária, logística primária, distribuição e também logística internacional. Boa noite, bem-vindo também. O representante da Portonave, primeiro terminal portuário privado de contêineres do país, localizado em Navegantes, aqui no nosso estado, teve imprevisto e, infelizmente, não poderá participar conosco nesta noite. Bom, o painel desta segunda-feira é uma oportunidade para ampliar a produção de conteúdos sobre o tema em todas as plataformas da NSC, como eu contei para vocês, pois o palco, como vocês também podem perceber, está em formato de estúdio. E você que está na plateia pode acompanhar de pertinho tudo isso. E aí, para coordenar esse momento tão importante, essa mesa redonda, convido meu amigo, meu colega da NSC, comentarista, colunista, Anderson Silva. Agora sim, chegou. Por favor, Anderson, boa noite. É com você. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui em Chapecó, prazer estar aqui ao lado de pessoas tão gabaritadas e dividir e falar sobre um tema tão importante que faz parte da nossa rotina e que faz parte da rotina dos senhores no seu dia a dia, né? Tanto para quem acompanha, monitora, estuda, como a Fiesc faz, e faz como ninguém faz, usando o tema da NSC aqui em Santa Catarina, esse monitoramento. O Ivalberto, que faz um trabalho muito importante no Citran, diretamente com o dia a dia das empresas, que é 24 horas, né? 24/7. E a Aurora, que eu poderia descrever de várias formas, mas é uma das grandes representantes do que é Santa Catarina e do que Santa Catarina se tornou nos últimos anos. Para a gente começar, eu queria ouvir de vocês dois justamente um pouco sobre isso, porque os números que o Egídio trouxe para a gente são números impactantes. A gente se impacta ao ver os números, mas vocês dois certamente sentem o número na pele, né? E quando a gente vê um número aqui, o custo logístico do Oeste é caríssimo, em comparação com as demais regiões, as nossas estradas são ruins. Agora, vocês dois sentem isso
no dia a dia, agora acontecendo. Isso aqui resume justamente o que acontece com vocês na rotina? Fica à vontade, todos podem responder primeiro. Bom, boa noite a todos. Dizer para vocês que é um prazer enorme, em nome do Citran, estar participando desse evento e participar também da OVSC, um belo de um programa que foi interessante e uma experiência muito legal para o Citran estar participando. Dizer que a gente não fica tão surpreso com o que o Egídio passou aí, porque a gente vive o dia a dia realmente dos problemas que a gente tem aí com a infraestrutura, na verdade, e com todos os modais que poderiam ser melhorados e ter principalmente uma rodovia melhor para nós acessarmos aos portos ou sair com as mercadorias aqui de Chapecó, por exemplo, com uma rodovia de qualidade, onde a gente teria talvez um custo menor para transportar, teríamos uma despesa menor. Nossos veículos, os investimentos são altos. Para quem não sabe, hoje você fazer colocar um caminhão na rua aí com determinado equipamento, se coloca uma carreta, ela vai ficar em torno de 1.400.000 a 1.500.000 para a gente andar numas rodovias dessas que às vezes qualquer probleminha que você entrar num buraco ou ter alguma oscilação no seu veículo, você vai gastar aí talvez 50, 60 mil reais, que isso corresponde com muito pouco perto do frete. Entender que o frete, ele, às vezes a gente tem que fazer um desgaste que dá num caminhão, a gente tem que fazer talvez 5, 10 viagens para suprir esse problema que deu aí. Então, tudo isso a gente tenta colocar junto aos custos, mas a gente sabe que o embarcador também não consegue colocar no seu produto tudo o que a gente, como transportador, necessitaria. Estamos aqui com o Ricardo, aqui da Aurora, ele sabe que nós estamos lá reivindicando que tenhamos um frete um pouco melhor, mas eles também têm uma dificuldade para jogar esse frete maior em cima disso. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tivesse condições melhores, rodovias melhores para a gente trafegar, a gente estaria sendo remunerado justamente. Às vezes essa remuneração ela não é tão interessante porque nós andamos em cima de espaços de rodovias com muita deficiência. Então a gente nota nossos parceiros de Citran, quais as dificuldades que eles têm. Então, obviamente que eu poderia dizer que o governo federal, o governo estadual tem melhorado um pouco os investimentos, pelo menos pensando um pouquinho mais no oeste de Santa Catarina, mas dizer que o oeste de Santa Catarina, ele, de certo modo, ele ficou muito esquecido por outros governos. Não somente esse governo até fazendo algumas coisas interessantes, a gente ainda quer ver, como o Egídio falou, vamos ver sair isso do papel, né, Egídio? Que às vezes a programação aqui está para fazer isso, mas as coisas não acontecem. Então é isso, dizer que nós sentimos realmente na pele, porque poderíamos estar, e vai demorar ainda para que as coisas aconteçam, que a gente possa ter uma duplicação, que a gente possa ter uma estrada melhor, uma rodovia melhor. A gente teve um pequeno melhor aqui, que a gente teve de Chapecó até o Trevo do Irani, como a gente já nota o reflexo que os transportadores já falam, olha, se as nossas rodovias fossem, mesmo sendo algumas terceiras pistas e não ela duplicada, mas se ela tivesse o que ela está tendo hoje de Chapecó até o Trevo do Irani, já seria bom. Mas quando você dobra para ir para 153, aí você está morto. Então essa é a minha colocação. Obrigado. E fiquem à vontade, Ricardo, Egídio, Letícia, vamos conversar aqui, então, se quiser fazer uma intervenção,
Fiquem à vontade. Ricardo. Ótimo, muito bem. Boa noite a todos, primeiramente. Gostaria de parabenizar o Egídio pela apresentação e falar que nós acreditamos na Aurora Coop muito no Move SC, no projeto, incentivamos porque acreditamos. E sim, o que foi relatado aqui pelo Egídio, quando nós olhamos para a indústria catarinense, não só a Aurora, nós sentimos vários impactos que extrapolam não somente a logística do Estado, como, por exemplo, o que foi relatado aqui para todas as empresas exportadoras, o problema que nós estamos tendo com a guerra e o impacto do Mar Vermelho, então, que são as taxas de guerra que incrementam os custos de frete para os exportadores, a questão da greve dos portuários dos Estados Unidos da Costa Oeste, há um impacto, Canal do Panamá, há um impacto, e tudo isso vai se somando a toda essa estrutura de Santa Catarina, que apesar da dificuldade, pelo que todos puderam perceber, nós ainda somos um Estado com extrema eficiência dentro das condições que nós temos. Extremamente, nós temos o porto que tem o segundo maior porto de porta-containers do Brasil, está aqui, e com um berço. Então, nós temos uma eficiência realmente diferente. É um Estado que tem essa característica, é muito competitivo, mas a indústria já está ficando sem alternativas, né? Como falou o Ivalberto, então as condições das estradas não são favoráveis, como a gente viu, isso impacta o custo logístico, e o mercado ele precisa que você seja competitivo, então toda a indústria que disputa o mercado com o seu produto precisa ser competitivo, né? Então o cliente ele não olha para as condições da sua estrada, e sim o seu nível de eficiência e competitividade dos seus produtos. Isso é algo que Santa Catarina vai ter que superar. Eu acho que é extremamente importante esse movimento, e a Fiesc faz esse trabalho com muita qualidade, de demonstrar isso, de unir o público e o privado num único objetivo, mostrando as carências de Santa Catarina. Então, quando nós relatamos aqui todas as deficiências, é porque, de fato, nós entendemos que precisamos melhorar, há alternativas para isso. Obviamente que essas alternativas necessitam de investimento, mas esse investimento está diretamente relacionado à condição de crescimento das indústrias aqui no Estado. Quando nós falamos de custo logístico, e o Egídio demonstra que o Oeste, como bem foi relembrado pelo Ivalberto, o Oeste de Santa Catarina tem o maior custo ainda dentro do Estado de Santa Catarina. Então, nós temos que superar isso com mais eficiência. Mas, para isso, nós precisamos da parte do governo, que nós tenhamos mais investimento, que o custo do transporte seja mais efetivo. Quando nós comparamos o nosso custo com os demais países, realmente o custo de transporte ele é muito superior. E por que é muito superior? Basicamente, em condição das estradas. E aí você fala de consumo, desgaste do veículo, manutenção. E também, isso não é uma exclusividade de Santa Catarina, é um problema do Brasil e de vários outros países também, que é a escassez da nossa mão de obra de motoristas, que está muito relacionada a essa condição, né? Então, há poucos dias, nós estávamos avaliando alguns dados. Nós temos hoje, atualmente, no Brasil, 4.300.000 pessoas com carteiras habilitadas para dirigir caminhão. Destas, 500.000 já possuem mais de 71 anos, Roberto. Das 4.300.000, mais de 500.000 já possuem mais de 71 anos de idade. E a curva ascendente da média de idades ela só cresce, em nenhum momento ela se estabiliza nos últimos 10 anos. Então, isso é uma carência latente e um dos grandes ofensores para isso é as condições que nós temos hoje no Brasil e Santa Catarina. Das condições de segurança, de estrada, do bem-estar dos nossos motoristas. E Santa Catarina, como é um estado tão competitivo, vai ter que olhar para a sua logística para que continue mantendo essa posição de destaque que nós ainda temos. Mas, de fato, se nós não tivermos uma orientação forte para os portos de Santa Catarina, para que a gente tenha mais vazão para as estradas, que a gente tenha um índice de atraso das viagens compatível com a média nacional, né, os dados apresentados pelo Egídio, nós não podemos nos conformar que, ao sair com os nossos caminhões ou mesmo com os carros de passeio, você tenha pelo menos de 65% a 80% de chance de atrasar, né, o seu itinerário. Nós falávamos há pouco aqui, quem hoje consegue chegar ao litoral de Santa Catarina em menos de 10 horas, com carro de passeio.
Imagina que nós precisamos de um caminhão com container carregado. Então, esses desafios estão pautados, o governo tem que levar muito a sério, a indústria de Santa Catarina tem que ficar muito ativa, e todas as federações e associações orientadas a isso têm que ser muito participativas no desenvolvimento do nosso Estado, porque, de fato, ele reduz nossa competitividade, incrementando o custo para o transportador, para a indústria, para todo o segmento desse elo logístico dentro do nosso segmento, e, principalmente, quando nós olhamos o cenário externo, Santa Catarina ainda tem um peso adicional. Então, a empresa que é exportadora, há pouco eu comentava com o Egídio, em relação ao histórico de 2 anos atrás, em média, nós ficamos 20 dias a mais com a mercadoria no Brasil do que nós ficávamos. Os portos estão com índices de eficiência relativamente bons, alguns com destaque, e mesmo assim nós temos esse adicional de estoques, porque hoje, efetivamente, a indústria de Santa Catarina já não cabe mais nos canais e escoamentos logísticos que nós possuímos atualmente. Até porque tem uma coisa importante, os outros custos, o custo guerra, os externos, muitas vezes ele não tem o que fazer em relação a eles, né? São questões aleatórias ou alheias ao nosso alcance. Agora, arrumar a nossa casa, né, teoricamente, que é cuidar de Santa Catarina, me parece uma coisa básica, né, que é o seguinte: vamos sair daqui e depois, se lá fora tem o custo da guerra, tem o custo disso ou daquilo, aí são outros 500. Agora, dentro de casa, a gente não pode sofrer, né, a gente não pode ter dificuldade. E aí o Egídio, na apresentação dele, falou sobre um tema que até pouco tempo atrás era bicho-papão, que é concessão, né? Todo mundo tinha medo de pedágio, falar em pedágio. Político não falava em pedágio porque todo mundo fica com medo. Só que, recentemente, mudou um pouquinho isso. Você fala em pedágio hoje, ele já é mais aceito, a concessão já é mais aceita. As transportadoras enxergam como hoje a concessão? Já desce melhor? Com certeza. Foi comentado aqui que as melhores rodovias hoje elas estão no estado de São Paulo. E lá é o menor custo que a gente tem para transportar é nas rodovias de São Paulo. A gente tem um aproveitamento de velocidade para você rodar, exemplo, na Anhanguera, Bandeirantes, essas rodovias que são duplicadas, triplicadas até são, em alguns pontos, a gente tem um custo bem menor. E até para colaborar um pouquinho com o Ricardo aqui, Santa Catarina, ele tem a menor malha pavimentada do país. E ela tem a quinta maior frota de caminhões e automóveis é em Santa Catarina. E para se ter um dado também comparativo, com, por exemplo, com o Paraná, a cada quilômetro de asfalto que Santa Catarina tem, nós temos 888 veículos. O Paraná, a cada quilômetro, ele tem 419 automóveis e caminhões. Olha a diferença enorme que nós temos. Nós temos 888 para 419. Então, a nossa área geográfica ela é menor que o Paraná, obviamente, é a metade, mas eles têm muito mais que o dobro do que nós em rodovias pavimentadas. Isso é uma coisa que impacta com nós, né? Porque estamos aqui tão do lado, tão pertinho, por que tanta diferença assim? Ou seja, o pedágio, mesmo que ele seja um custo a mais, ele acaba diminuindo os outros custos. Isso, com certeza. Isso aí, eu também acho que é isso. E até porque a gente também está aqui para ser transparente. Quem paga o pedágio é o embarcador, não é o transportador. O transportador é a favor do pedágio, ele não é contra o pedágio. E quem tem que pagar o pedágio é o embarcador. O pior pedágio que tem é a estrada ruim. O custo da estrada ruim é muito ruim. Esse sim. Ele é diferente porque você não consegue quantificar ele, mas ele é assustador. Né? E isso vocês sentem também, cara? Como foi dito, por legislação, o custo do pedágio ele é do embarcador, mas nós entendemos que, e as experiências que nós temos das rodovias pedagiadas, a qualidade do transporte e o resultado final ele é melhor, sem dúvida. Quando você fala em risco, a segurança,
a usabilidade da rodovia, a velocidade média, que é muito mais fluida, a performance dos veículos é muito muito melhor aproveitada. Nós temos uma condição diferente. E como foi dito pelo Egídio, esse passo é importante para o Brasil. Então, nós temos as experiências que todas as rodovias que não têm essa característica da privatização, do cuidado, é o problema da rodovia que não é roçada, que tem buraco, que não tem acostamento, os pontos de segurança são muito limitados, né? Então, o pedágio ele pode ser, sim, uma alternativa, desde que ele seja um projeto eficiente, mas, sim, sem dúvida, ele traz melhor resultado na composição logística. Nesses planejamentos de vocês, assim, analisando o cenário do Estado como hoje, passa pelo que esse desenvolvimento do Estado, assim, essa melhora da logística e do transporte? Inevitavelmente, nós temos os projetos da 470, eles são de 470-282, de 1970, alguma coisa, né? Então, a estrutura viária que nós tínhamos nesse período, o tamanho dos veículos e, principalmente, a usabilidade dos veículos de passeio, né? A exemplo de cidades que crescem 400%, hoje o Estado não está preparado para isso, para esse acúmulo de veículos. Então, inevitavelmente, nós precisamos pensar em duplicação, né? Como o Ivalberto falou, minimamente áreas de acesso de uma segunda ou terceira pista para que dê mais fluidez para os veículos, porque isso está muito ligado ao tempo de viagem, à quantidade de frota. Então, como você não performa, você coloca mais veículos na estrada para compensar a baixa performance desse veículo. Então, são mais caminhões, isso é mais custo. Mais mão de obra. Mais mão de obra, uma estrutura de capital empregada muito maior por uma deficiência de performance que hoje a gente tem, causada pela estrada, que não está mais compatível com a demanda, com o tamanho dos veículos que nós temos hoje e, principalmente, hoje, com o crescimento da indústria do Estado, né? Então, quando a gente vê todos esses números, é uma conclusão simples que a indústria de Santa Catarina não cabe mais hoje dentro da condição e da malha logística que nós temos atualmente. Essa afirmação é importante, né? Para a gente entender o tamanho do cenário, né, gente? A gente cresceu, desenvolveu, nós somos muito bons, né? O melhor estado do Brasil e tudo mais. Agora a nossa infraestrutura ficou pequena para o nosso tamanho. Isso é impressionante como a gente tem... E essa constatação, Egídio, tem que gerar movimentos, né? Tem que gerar movimentos sob o risco de a gente ter uma grande degradação da nossa economia. Existem reflexos grandes, né? A gente fala que no Oeste, eu ouço falar sempre da migração da indústria para outros estados em função da dificuldade com o suprimento, né? Porque nós estamos longe aí do alimento animal, né? Da chamada fronteira agrícola, né? E isso tem implicações seríssimas. Eu vejo assim, nessa questão dos portos, principalmente, eu tenho recebido das indústrias, assim, meu cliente disse assim, olha, eu deixei de comprar da China para comprar do Brasil. Eu vou voltar a comprar da China. E o porto está parado, porque demorou, o prazo não pôde ter cumprido. Então, isso tem implicações. Os portos, eu mostrei ali os números, né? O benefício que traz. Você imagina Itajaí, em Bituba, Tapuá, Navegantes, tem um porto. Ou Santa Catarina tem um porto. Você sabe quanto o Itajaí é um dos estados que mais gera esse semestre em Santa Catarina. Então, veja as implicações socioeconômicas, né, negativas relacionadas ao próprio acidente. 26 bilhões de reais. Esse recurso era bastante para fazer 2 agendas que nós temos, em média, por ano. E são vidas, né? E aumenta também o frete, o custo do seguro. Tudo isso vai incorporando, aí você chega num porto que não tem acesso, aí demora. O tempo é custo. A qualidade de vida também. Nós, cidadãos, a qualidade de vida no sentido de que nós temos aí gases de efeito estufa, gases nocivos, temos o tempo nosso que é precioso, você fica 3... O cara que vem do Paraná, vamos supor, ou vocês do Oeste, que vão para Camboriú, vamos supor, vão ficar 4 horas na fila. Você começar a questionar, será que eu vou para Camboriú? O cara do Paraná vai ficar 6 horas na rodovia? Isso e afeta todas as setores econômicos. Não é só indústria. Turismo, indústria, agricultura, área de serviços. Então, é uma questão importantíssima e estratégica para o nosso desenvolvimento socioeconômico. E tem que estar na prioridade. Ainda bem que o governo estadual assumiu isso, né? E nós temos um gestor do DENIT que está fazendo milagre, por enquanto.
Mas nós temos que pensar nisso. E isso exige uma governança. Eu sempre falo. Se deixar de lado a síndrome da jurisdição, e muitos dizem, isso aí, a 101 é questão federal. Não. É questão, tudo é Santa Catarina, 470, 282, não é do DENIT nem do governo federal, é de Santa Catarina. Deve haver uma governança sobre isso, um plano. Nós devemos saber, no mínimo, o que nós queremos, quais são as nossas vocações, qual é o nosso futuro, e definir as nossas prioridades. E o seguinte, e nesse momento, sempre falo muito isso nos meus comentários, é a hora de todo mundo se abraçar e brigar junto. Muitas vezes os assuntos, em Brasília, a gente sabe como é que as coisas são lá. Lá é todo mundo gritando e Santa Catarina, a gente sabe, é um estado menor, chegar lá tem um pouco de dificuldade de brigar, mas tem que chegar com pauta. Né? Pô, estamos tratando aqui, estamos aqui com o Toso, quantas empresas, quantos caminhões são no sindicato? A nossa... Vocês? Só a diretoria do sindicato tem 8.000 caminhões. 8.000 caminhões. A Aurora, que tem quantos funcionários e envolve uma cadeia de quantas pessoas? Bom, nós abrangemos, primeiramente, todo o sistema, mais de 100 mil famílias. A nossa estrutura entre funcionários e os nossos cooperados. E nós performamos no país com 3.700 caminhões hoje, numa malha bastante complexa, aí do agro até a distribuição a nível nacional e mercado externo. E esse número tem que fazer chegar lá e bater e realmente mostrar o tamanho disso. Estamos tratando de centenas de milhares de pessoas envolvidas direta e indiretamente, fora o indireto, que sou eu, que, né, somos nós que não estamos vinculados diretamente a vocês, e também são impactados. Só para você ter uma ideia, como às vezes as pessoas não têm uma noção dos negócios, da grandeza. Recentemente eu fui até Brasília, conversar no STF, e aí nós conversamos com o ministro e o ministro queria entender por que estavam colocando... Porque quando o Ricardo falou em falta de motoristas, é que também nós, na verdade, a nossa política não tem uma política adotada para manter o motorista na rua, trabalhando. Uma vez você tinha, dentro da empresa, o vô, o filho e o neto. Eram 3 motoristas. Hoje, o vô não quer mais que o filho seja motorista, o pai não quer que o neto, ou o vô não quer que o neto seja mais motorista. Por quê? Se cria algumas coisas para dificultar o que é o transporte. O exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Primeiro, nós não temos... Santa Catarina tem um local, que abriu agora em Palhoça, um local para se ter uma parada digna para o motorista parar. Aí estavam falando em o descanso remunerado, o motorista tirar aonde ele estivesse. Trabalhou 6 dias, o 7º dia ele tinha que ficar 35 horas parado em qualquer local. O que isso traz? Isso aí traz para o motorista uma indignação de não querer mais ser motorista. Por que eu vou trabalhar nesse setor? Tem tanto lugar dando emprego aqui, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu vou trabalhar num aplicativo, eu vou fazer alguma outra coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, as pessoas que estão lá, elas faltam de saber dessa informação. A gente falou para... Me reserva a não ficar comentando o nome, mas assim, sabe o que é uma viagem de longa distância e uma viagem de curta distância? Como assim? Eu falei, dentro da minha empresa, eu tenho um motorista que sai. Ele fica um dia fora, no outro dia ele volta. Esse cara é de curta distância. Esse cara passa todo final de semana com a esposa dele. Porém, o de longa distância, tu imagine, eu dei um exemplo dizendo para o ministro, você imagine, ministro, um caminhão que carrega em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, e vai levar essa mercadoria para Fortaleza. Isso é uma viagem de ida e volta que vai fechar quase um mês. Você imagina, esse cara saiu daqui, ele chegou no 6º dia, ele para 1 dia e meio, rodou mais 6 dias, para mais 1 dia e meio, rodou mais 6 dias, mais 1 dia e meio. Quando ele chega em casa,
Ele já tirou todas as folgas. Nós, como transportador, temos que fazer ele rodar de novo. Você já tirou as suas folgas. Então nós fomos lá mostrar para o ministro por que ele devia deixar nós acordar com o motorista para que ele pudesse juntar os dias e tirar sua folga em casa, 5, 6 dias em casa. Mas nós, como transportador, se o caminhão parar, não dá. Agora, se ele estiver trabalhando, não custa nada o motorista chegar e nós deixar 6, 7 dias ele parado. E até porque ele quer isso. Então, nós estamos indo para entender que eles não fazem a pergunta para quem está no dia a dia, e aí nós acabamos tendo, não está agradando o transportador e não está agradando o motorista também. Então, tem coisas que na nossa legislação, a falta de motorista, eu só quis colocar, porque o Ricardo comentou a falta de motorista. A falta de motorista é por muitas coisas que acontecem dessa forma. Desse negócio. E, obviamente, todos os acidentes que acontecem, vocês sabiam que das 10 rodovias de 10 pontos mais impactantes de acidentes, 5 está dentro do estado de Santa Catarina? Dos 10 maiores, se botar do primeiro ao 10º de locais onde mais ocorre acidentes, 5 está em Santa Catarina. Aí dá no que dá, né? Esses números da pesquisa CNT são assustadores, né? Quando a gente olha para Santa Catarina, o negócio chega a ser inimaginável a gente pensar isso. A gente já está indo para o final, já está nos minutos finais. Vou abrir um espaço para que vocês possam fazer algumas manifestações finais aqui, ficar à vontade para falar um pouco sobre isso. Só quero deixar registrado uma coisa que eu acho que o Alberto falou muito bem, sobre o quanto, historicamente, o estado de Santa Catarina virou as costas para o oeste. E isso é uma questão histórica, uma questão por vários motivos, né? Como os governos sempre foram muito concentrados no litoral, historicamente sempre se virou de costas para cá. E isso, para mim, é uma coisa inconcebível. A gente ainda estar de costas da metade do estado para cá. A gente está falando não só do oeste, mas meio oeste. E para mim, é indiscutível de que a gente tem que começar, não. A gente tem que estar virado de frente para o oeste, os governantes, as entidades, quem decide, e olhar para o oeste, olhar para o meio oeste, primeiro pedir desculpa, porque historicamente teve esse descuido, e segundo, fazer o investimento necessário. E aí eu quero só falar no meu nome aqui, deixar a NSC e eu de portas abertas para que a gente possa debater sempre o oeste, falar sobre o oeste, falar sobre 282, falar sobre 153, falar sobre 158, 163, falar sobre essas rodovias constantemente. Porque sim, como a gente está falando, a gente tem a 101 hoje, que é uma coisa inacreditável que aconteceu lá. Agora, a gente tem que debater, tem que fazer força para 282 quando terminar o projeto. Terminou o projeto, licita, ou faz a concessão. Terminou a 163 lá, já pensa no outro trecho. Para que não fique aquela coisa de, fiz a 282, depois espera mais um pouco, e depois briga no orçamento para ver se vai entrar no orçamento do ano que vem. Então, primeiro me colocar à disposição e deixar as portas abertas para que a gente debata isso, tá? Então fique à vontade, Ricardo, quer fazer umas considerações finais, depois o Adalberto, enfim, todo mundo fala um pouquinho. Extremamente importante a colocação. Como o Egídio comentou, eu acredito que para que nós possamos superar esse déficit na nossa estrutura logística, ele tem que superar os governos, ele tem que ser um plano estruturado, embasado com as suas prioridades. E essas prioridades, a indústria, mais que ninguém pode falar, porque é o que nós falamos, nós sentimos na pele hoje as dificuldades, quais são as ambições da indústria, como que nós devemos olhar para o futuro, e o que o Egídio comentou, esse papel de deixar isso claro para todos os governos, dessa continuidade e dos pré-requisitos que nós temos que ter em selecionar as melhores alternativas de investimento para o Estado. As prioritárias aqui realmente vai proporcionar um diferencial competitivo, e eu não tenho dúvida que esse diferencial competitivo parte do oeste de Santa Catarina, né? Então, esse certo esquecimento que nós tivemos em termos de investimento para a nossa infraestrutura, hoje ele custa caro, os números estão aí, né? Ele custa caro. Santa Catarina é sempre visto como um estado muito eficiente, e talvez por isso não tenha todo
o olhar do governo federal, né, para o estado de Santa Catarina, porque Santa Catarina dá um jeito, se vira, lá tem indústria e ela continua sendo competitiva. Então, talvez isso hoje seja uma dificuldade para nós, esse nosso histórico positivo, mas que agora a mensagem clara é: não se tem mais muita alternativa, como foi falado, né? As alternativas se esgotaram, e para que a gente não corra o risco de continuar a ter uma perda e um escoamento da nossa indústria para outros estados, nós vamos precisar ter um plano muito claro da indústria com o poder público orientado para o resultado, né? Em que a gente tenha clareza de que a cada investimento quanto isso vai melhorar em performance, em empregabilidade, em geração de impostos para o estado de Santa Catarina. Esse, eu acredito que é o passo mais firme que nós possamos dar, e todos juntos, né? A indústria muito orientada junto com o poder público, as federações, sindicatos, associações. Eu acho que dessa forma a gente consegue traduzir as dores aí das indústrias e de qualquer ramo de prestação de serviço que nós temos no nosso estado. Perfeito. Por favor. Primeiro, te agradecer, obviamente, pela iniciativa de você também abrir esse canal para nós podermos conversar e falar um pouquinho. Dizer que, obviamente, que como eu sou representante do CITRAN, e o CITRAN ele faz parte aqui do Oeste de Santa Catarina, nada mais justo que eu defender bastante o Oeste de Santa Catarina. E aí deixar essa pergunta que você falou, e agora eu queria responder para todos, até pegando um pouquinho do gancho do Ricardo, que o Ricardo falou que o país sempre vê Santa Catarina como um estado que se desenvolve sozinho. Eu queria dizer que também Santa Catarina sempre olhou para o oeste de Santa Catarina, o oeste aqui, como eles se resolvem tudo. É incrível como a gente nota, dentro das nossas associações, dentro dos sindicatos, e aí, claro, puxando a brasa para o meu assado sempre, e dizer como nós fizemos diferente. Como é que esses caras do oeste de Santa Catarina fazem diferente? Porque eles foram calejados sempre com dificuldade. O empresário aqui do oeste de Santa Catarina sempre teve dificuldade, ele nunca teve nada de ajuda do governo do estado. O governo do estado, ele esqueceu de nós aqui, até pela baixa representatividade que o oeste de Santa Catarina tem. Ultimamente, com maior expressividade, Chapecó é uma cidade que está se despontando bastante, ela está se destacando muito nacionalmente, não só a nível de Santa Catarina, mas a nível nacional. Tem uns números gigantescos aí para contar para todo mundo, mas a minha indignação é dizer assim: você já imaginou, se você fala que o oeste de Santa Catarina aqui, você já imaginou se nós tivéssemos alguma ajudazinha? Como que isso aqui aconteceria? Então, esse é o meu recado, deixar a todos, e até para pensar um pouquinho, né? E se nós formos ajudados, eu acho que aqui o oeste de Santa Catarina, ele mostra, tanto é que as agroindústrias mostraram todo o potencial, qual é o percentual das exportações que sai aqui do oeste de Santa Catarina, e sai todo dia, não é de vez em quando, é todo dia sai produto daqui. E dizer também que nós temos duas coisas. Por exemplo, o Sindicato do Transporte é contra as ferrovias? Jamais. Nós temos a gente sabe que os países mais desenvolvidos têm mais caminhão. Tem caminhão lá para fazer. Eu não preciso fazer uma viagem daqui a Fortaleza, que venha com o trem, nós vamos pegar o produto aqui e levar até o porto, levar até aqui, fazer o que tem que fazer. As ferrovias não vão passar dentro das indústrias. Então, nós teremos que fazer esse contato com o nosso. Então, nós não somos nada contra a ferrovia, não. Nós somos a favor das ferrovias, porque elas vão trazer um grande desenvolvimento para nós e uma sustentabilidade para as indústrias. Mas também dizer que nós aqui no oeste de Santa Catarina, às vezes as pessoas não sabem desse detalhe, que eu acho que é um detalhe super importante. Os nossos modais, eles não se combinam. O que quer dizer não se combinam?
vem para cá soja, vem para cá milho, vem para cá farelo de soja. Esse caminhão que traz esse produto é um caminhão diferente do que a agroindústria precisa para mandar. Então nós temos dificuldade com nossos caminhões frigorificados para voltar para Chapecó, para o oeste de Santa Catarina, e quem traz milho e coisa aqui tem dificuldade para sair. Isso tudo também acarreta em custos mais altos. Se aquele mesmo caminhão pudesse ter vindo aqui, descarregar o milho e carregar a carne e levar, só que é em um ambiente diferente que não se pode fazer. Então, deixar o meu muito obrigado aí por participar aqui, também deixar o Citran à disposição de todo mundo que queira conhecer o Citran. A gente está aí, até porque a nossa chamadinha aí, ela tem uma chamada específica dizendo: se você conhece o Citran, você precisa conhecer o Citran. Obrigado. Obrigado. Egídio, um minutinho, a gente já terminou o tempo, mas só para fazer um fechamento. Primeiro, cumprimentar vocês pela iniciativa, o MOVE-SC. A logística é um componente importantíssimo para qualquer região, o desenvolvimento econômico com a região, é um componente importantíssimo nos custos para todos os setores da economia. O que eu diria como importante, como mensagem final, é que Santa Catarina tem que parar de ser primeiro reativa. A 101 e tudo isso que está acontecendo, essas estradas ruins no oeste, 470, 280, porque nós estamos sendo reativos, estamos esperando o problema acontecer. E isso a gente já está prevendo. A 101 nós profetizamos já com dados técnicos, em 2017, que iria acontecer hoje. Nós estamos sendo reativos. E a segunda questão é que nós temos que resolver o nosso problema. Nós não temos que parar de depender do governo federal, do governo que quer que seja. A Santa Catarina tem que ser criativa pela exaustão, pela incapacidade que tem de cumprir essa agenda logística extensa. Nós temos que achar nossas soluções. Isso que eu acho importantíssimo. Essa deve ser a mensagem principal. E a solução, às vezes, é complicada, mas vem por intermédio de um bom planejamento e a participação privada nesse grande desafio. Obrigado. Obrigado aos três aqui, obrigado a todos vocês. Eu passo para a Letícia, reforçando aqui e para o público aqui, contem com a gente sempre, a gente debater esses assuntos, inclusive esses assuntos que são muito específicos do Oeste, mas que são necessários que todo o Estado conheçam. Né? Não, a 282 não é só do Oeste. Né? As nossas rodovias aqui não são só do Oeste, são de Santa Catarina como um todo, e essa briga a gente está junto. Letícia. Obrigada, Anderson. Só para contribuir nesse finzinho, eu digo que eu ficaria horas ouvindo. Eu até comentava com a Angélica antes e ela me disse o seguinte: a gente tem o transporte e a logística na veia aqui no Oeste. Quem é que nunca pegou, assim, reclamando mesmo, da 282, da 163, da 283, da nossa SC, da 160, o Jornal do Almoço, todos os telejornais e plataformas da NSC sempre mostram o motorista ali, que tem receio de pegar a 282 à noite, a 163, que agora, felizmente, está saindo do papel, um alívio para o extremo oeste. A gente mostra a pedra sendo colocada dentro da sacola pelo motorista para alertar o buraco na SC 160. Mas acho que mais do que isso, o papel da imprensa, o nosso papel enquanto NSC, é estar aqui hoje com vocês, através da nossa gravação, produzindo conteúdo para debater soluções e melhorias. Isso, definitivamente, precisa ser palpável, precisa estar ao nosso alcance para que, de fato, a gente consiga manter a referência que a gente é. É isso que Santa Catarina é, né? Então, dessa forma, espero que... Agradei? Agradei, Anderson? Eu peguei um pouquinho o ladinho comentarista dele. Então, obrigada, Anderson. Agradeço também a participação do presidente do Citran, Evalberto Toso, do diretor de logística da Aurora Coop, Ricardo Pinto de Souza, também do Egídio Antônio Martorano, que é presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Dessa forma, com chave de ouro, a gente encerra a temporada 2024 do projeto MOVE-SC, Conexão Rumo ao Futuro. Queremos agradecer novamente também aos nossos parceiros, Portonaves, Citran e Aurora Coop, e a vocês também, que se mantiveram firmes e fortes até o fim, acompanhando essa gravação, essa produção de conteúdo, que, reforço, vai repercutir em todas as plataformas da NSC. Prazer tê-los conosco. Uma boa noite a todos e muito obrigada.